Atos capítulo 2, verso 1 ao 4 e verso 47. No que diz respeito ao período de tempo do chamado e formação da igreja, as Escrituras indicam que ela começou com a descida do Espírito Santo vinda do céu no dia de Pentecostes. Aquilo assinalou um novo começo no modo de Deus agir. Atos capítulo 11, verso 15. Não se tratava de um reavivamento em Israel, como aconteceu nos dias de Ezequiel e Josias, e nos dias de Esdras e Neemias, mas de algo completamente novo. Este algo novo, a igreja, foi formada pelo batismo do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 18, Lucas capítulo 3, verso 16, João capítulo 1, verso 33, Atos capítulo 1, verso 5, capítulo 11, verso 16 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. As Escrituras ensinam que a igreja não existia antes daquele momento inaugural. Portanto, ela não poderia ter existido nos tempos do Antigo Testamento e nem nos dias do ministério do Senhor Jesus na terra. Eis 4 provas disto. Primeira, o ministério de Cristo. Nos dias do ministério terreno do Senhor, ele ensinou a seus discípulos que iria edificar a igreja em algum momento futuro. Ele disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus capítulo 16, verso 18. Fica claro que ela não existia quando ele declarou isso. Segunda, a morte de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 14 ao 16, declara que uma das coisas que caracterizam a igreja é que a parede de separação que estava no meio, entre judeus e gentios, foi removida, e a inimizade que existia entre eles foi desfeita. Paulo explica que isso foi feito na morte de Cristo, na cruz. Isto significa que a igreja não poderia existir antes de Cristo morrer. Terceira, a ressurreição de Cristo e sua ascensão. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23 e Colossenses capítulo 1, verso 18 indicam que antes que a igreja pudesse ser trazida à existência, Cristo, que estava destinado a ser sua cabeça, precisaria primeiro ressuscitar dentre os mortos e ascender aos céus. Quarta, Cristo enviando o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, declara que a igreja foi formada pela descida do Espírito Santo para habitar nessa nova companhia de crentes. Isto não ocorreu antes de Pentecostes. Podemos ver destas passagens que havia duas coisas que eram absolutamente necessárias antes que a igreja pudesse ser trazida à existência. João capítulo 7, verso 39. E elas comprovam que ela não poderia ter existido no tempo do Antigo Testamento. Primeira, Cristo precisaria morrer, ressuscitar de entre os mortos e ascender à destra de Deus como um homem glorificado. Atos capítulo 1, verso 9 ao 10. Segunda, o Espírito de Deus precisaria ser enviado por Cristo das alturas para formar a igreja. O batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 5 e capítulo 11, verso 16. Alguns citam Atos capítulo 7, verso 38, como prova de que a igreja de Deus existia no Antigo Testamento. Ali diz: "Este é aquele que esteve entre a congregação no deserto." Nota do tradutor: a palavra grega traduzida como congregação é eclésia, a mesma que em outra parte é traduzida como assembleia ou igreja. É verdade que a palavra igreja ou assembleia é aplicada a Israel neste versículo, mas devemos ter em mente que a palavra original traduzida como igreja ou assembleia nem sempre é usada nas Escrituras para descrever a companhia celestial e especial de crentes que o Evangelho está chamando neste momento. A mesma palavra no idioma original é usada para descrever a confusa multidão de gentios idólatras e furiosos em Atos capítulo 19, verso 32 e verso 39 e 41. Ninguém ousaria dizer que eles faziam parte da Igreja de Deus só porque a mesma palavra foi usada para descrevê-los. Isto demonstra que uma palavra usada nas Escrituras nem sempre se refere à mesma coisa. É o contexto de cada palavra que irá indicar o que
ou a quem ela está se referindo. Não se deve confundir a que Estevão estava se referindo em Atos capítulo 7, verso 38. Uma assembleia ou congregação é um coletivo ou grupo de pessoas. No caso de Israel, eles eram uma assembleia ou congregação no Egito, Êxodo capítulo 12, verso 3, e no deserto, Atos capítulo 7, verso 38, e na terra de Canaã, 1 Reis capítulo 8, verso 5. O uso cristão da palavra em Mateus capítulo 16, verso 18 e capítulo 18, verso 17, e também nas epístolas, refere-se a uma assembleia ou congregação ou igreja formada por pessoas completamente distintas.